Semana decisiva no Gigante da Colina. É, meus amigos, segunda-feira aí, feriado, mas que a gente tem jogo do Gigante da Colina, uma decisão cujo qual pode colocar o Vasco da Gama ali no G8. A gente vai falar também sobre uma decisão judicial que o Vasco está aguardando. O Vasco encaminhou o acordo aí com a PGFN, tá? Com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para obter as certidões para ter a homologação da recuperação judicial aprovada. Situação da Leila Pereira, hein? A Leila Pereira já tomando decisões aqui dentro do Vasco da Gama, pelo que a gente tomou conhecimento, exercendo uma influência aí na permanência aí de alguns jogadores vascaínos, investimento aí pesado para trazer alguns jogadores aí para a próxima temporada, e a gente vai falar muito aqui sobre a chegada de reforços e o acordo que a diretoria do Vasco está fazendo nesse exato momento aí com a ECAP, que detém 31% da Vasco SAF. Peço a você, irmão, irmã vascaína, que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever e venha fazer parte da nossa família. Pois bem, meu amigo, vamos começar aqui falando sobre o jogo de hoje. O Vasco tem uma. Então, bora começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Fluminense. Jogo que pode colocar o Gigante da Colina no G8. Isso mesmo. Os resultados ontem foram até bons para o Vasco da Gama, certo? É um jogo aí de 6 pontos. O Vasco da Gama vencendo vai ficar 2 pontos ali de ultrapassar a equipe do Fluminense. A gente já pode, vencendo hoje, passar o Fluminense na próxima rodada. E a situação é a seguinte: o Vasco da Gama amplamente um domínio hoje lá no Maracanã. A torcida do Vasco comprou todos os ingressos e o Vasco também confirmado, né? O Vasco confirmado aí com o Léo Jardim no gol, o nosso PH, o Cuesta e o Robert Renan e Piton no meio-campo. A gente vai ter ali o nosso bravo Tietê jogando do lado do Barros com o Coutinho e lá na frente, confirmadíssimo, né? Nuno, o nosso bravo Carlos Andrés Gomes e o Ryan. Portanto, Vegete no banco de reservas. Deixa o teu placar para essa partida. Você está confiante que o Vasco vai chegar à Libertadores? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Semana também decisiva para o Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama está muito próximo aí de anunciar o acordo com a PGFN, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por conta aí do débito que o Vasco da Gama tem na casa de 590 milhões de reais. Perfeito? O Vasco da Gama chegando a um acordo para poder fazer o parcelamento aí da grana nos moldes aí da recuperação judicial, do plano de recuperação judicial, e essa semana o Vasco já deve obter ali a situação envolvendo as CNDs para juntar aos autos aí, para a homologação ser simplesmente aprovada, definida e constituída pela juíza da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Bom,
E quem está dando o que falar, o principal assunto aí dos bastidores do Vasco é a Leila Pereira, né. A Leila Pereira, ela já exerce sim uma, eh, uma função dentro do Vasco da Gama, mesmo que de forma indireta, certo, porque ela tem 10% das ações do Vasco dada ali como garantia. A gente tomou conhecimento que essa situação do Ryan, tá, passa muito ali pelo aval dela, do Ryan permanecer aqui no Gigante da Colina, certo? O Vasco tem conversas ali muito avançadas com a ECAP, avançou muito no último final de semana. O Vasco tem conversado aí com o Kennedy King, diretamente, todos os dias aí, para quê? O Kennedy King é o proprietário lá da ICAP, né, para se chegar a um acordo, para se precificar o valor aí desses 31%, para a Leila poder fazer a aquisição. Inclusive, já teria até pessoas aí de confiança dela para poder tocar o Vasco da Gama nesse período que ela ainda está como presidente aí do Palmeiras. O interesse dela se estende muito mais do que o time de futebol, há um interesse público do próprio esposo dela, né, com relação à situação aí do name rights do estádio de São Januário, que pode sair a qualquer momento. Bom, situações aí envolvendo chegada de reforços, tá? Pessoal, tem situação que está muito madura, tá? Além da situação do jogador Alan Saldívia, que a gente já tem falado aqui direto, já é um assunto batido. Esse final de semana também deu uma evoluída muito grande na situação do jogador Arana, tá? O Arana está com um pé e meio aqui no Vasco da Gama, tá? O Galo fez um jogo aí no final de semana que acabou perdendo esse jogo pro Corinthians. A torcida pegou muito no pé aí do Arana. A informação que a gente tem é que o Arana realmente está chegando aqui no Gigantes da Colina para reforçar, assim como o jogador Luciano, que é um pedido do Fernando Diniz, tá? O Fernando Diniz fez 2 pedidos aí especiais para a diretoria do Vasco. Um é o jogador Luciano, outro é o jogador Nino. E essa situação do Nino aí é uma situação que o próprio Nino tem conversado aí com o nosso Fernando Diniz. Ele disse para o Fernando Diniz que tem interesse de voltar ao Brasil, de vestir a camisa do Vasco. Então, todos os esforços imagináveis aí que pode ser feito para trazer o jogador, o Vasco está fazendo ali por intermédio do Fernando Diniz, perfeito? Fernando Diniz aí trabalhando muito junto com o Admar para poder fazer essa contratação. Então, essas foram as notícias, as atualizações que a gente tem de mercado para poder passar para você, torcedor vascaíno, tá? Mais tarde, estamos junto aí com o nosso pré-jogo. Vasco neles e a verdade prevalecerá. E a tia Leila está aí chegando. Valeu!